Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleanor e Park. 20. Eleanor. O dia seguinte passou voando. O pai reclamou que ela tomara todo o iogurte. Não tomei, dei pro Matt. Ele tinha somente $7 na carteira, então foi isso que deu à filha. Quando estava pronto para levá-la para casa, ela disse que precisava ir ao banheiro, subiu e foi até o armário do corredor. Encontrou 3 escovas de dente novinhas, meteu-as dentro da calça, na parte da frente, junto com um sabonete Dove. Dona devia ter visto. Ela estava bem ali no quarto. Mas não disse nada. Eleanor sentiu pena de Dona. O pai dela jamais ria das piadas de ninguém, a não ser das dele. Quando chegaram à casa de Eleanor, todas as crianças correram para ver o pai. Ele deu umas voltas com elas pela vizinhança no carro novo. Eleanor quis ter telefone para ligar para a polícia. Tem um cara dirigindo pelas colinas com umas crianças penduradas num conversível. Tenho certeza de que nenhuma delas está usando o cinto de segurança e que ele bebeu o uísque a manhã toda. Ah, e já que vocês vêm para cá, tem um cara fumando haxixe no quintal, numa área escolar. Quando o pai finalmente foi embora, Mose não parava de falar dele. Depois de algumas horas, Rich mandou todos vestirem os casacos. Vamos ao cinema. Todo mundo, disse olhando bem para Eleanor. Ela e os irmãos subiram na caçamba da caminhonete e se amontoaram sobre a cabina, fazendo caretas para o bebê que foi lá dentro. Rich passou pela rua de Park no trajeto para fora do bairro, mas ele não estava lá, felizmente. Claro, Tina e o namorado Neandertal estavam. Eleanor nem tentou se esconder. Não tinha porquê. Steve assoviou para ela. Estava nevando quando voltaram do cinema. O filme, curto-circuito. Rich dirigiu devagar e, portanto, ainda mais neve caiu em cima deles. Mas pelo menos ninguém saiu voando da caminhonete. Pensou Eleanor. Não estou fantasiando sobre ser arremessada de um veículo em movimento. Que estranho. Quando passaram novamente pela casa de Park, no escuro, ela se perguntou qual seria a janela dele. Park. Arrependera-se do que dissera. Não por não ser verdade. Ele a amava, claro que sim. Não havia mais palavras para explicar tudo o que Park sentia. Mas ele não pretendia dizer-lhe daquele jeito, e pelo telefone, principalmente sabendo o que ela pensava sobre Romeu e Julieta. Park estava esperando o irmão trocar de roupa. Todo domingo vestiam roupas legais, calças bonitas e blusas para jantar com os avós. Mas Josh estava jogando Super Mario e não desligava nunca. E quase conseguia ativar tartarugas infinitas pela primeira vez. Vou indo, Park gritou para os pais. Vejo vocês lá. Passou correndo pelo jardim porque não estava a fim de colocar casaco. A casa dos avós cheirava a frango frito. Sua avó tinha somente 4 receitas em seu repertório de jantar de domingo. Frango frito, filé de frango frito, ensopado e carne seca. Mas eram todos muito gostosos. O avô estava assistindo a TV na sala. Park parou ali para dar-lhe um meio abraço. Depois foi à cozinha e abraçou a avó. Era tão pequena que até Park era bem mais alto que ela. Todas as mulheres da família eram baixas e todos os homens altos. Somente o DNA de Park perdera esse memorando de altura. Talvez os genes coreanos tivessem misturado tudo lá dentro. Isso não explicava a altura de Josh, no entanto. No caso dele, parecia que os genes coreanos entraram em recesso todos juntos. Os olhos eram castanhos e muito pouco amendoados, apenas um toque amendoado. E o cabelo escuro
mas nem chegava perto do preto. Josh parecia um garotão alemão ou polonês, cujos olhos meio que esticavam quando ele sorria. A avó tinha, claro, descendência irlandesa, ou talvez Park só achasse isso porque todo mundo da família do pai dele dava muita importância para ser irlandês. Park sempre ganhava uma camiseta no Natal que dizia "Beije-me, sou irlandês". Começou a arrumar a mesa sem que lhe pedisse, porque isso sempre ficava por conta dele. Quando a mãe chegou, ele permaneceu na cozinha com ela e a avó, escutando-as a fofocar sobre os vizinhos. Ouvi do Jamie que o Park está firme com uma das meninas que moram na casa do Rich Trout, disse a avó. Não deveria ser surpresa para Park que o pai já tivesse contado à avó. Ele não conseguia guardar segredo de nada. Todo mundo fala sobre o namorado do Park, disse a mãe, menos ele. Ouvi dizer que é ruivinha, afirmou a avó. Park fingiu estar lendo o jornal. Não devia dar ouvidos à fofoca, avó. Bom, não seria preciso, disse ela, se você a apresentasse para a gente. Ele revirou os olhos, o que o fez lembrar-se de Eleanor, o que quase lhe deu vontade de contar sobre ela, só para ter motivo de dizer seu nome. Bem, tenho muito carinho por todas as crianças que moram naquela casa, disse a avó. Esse menino, o Trout, nunca foi boa coisa. Quebrou a nossa caixa de correio quando seu pai estava servindo. Sei que foi ele, porque era o único no bairro que tinha um El Caminho. Ele cresceu naquela casinha, sabe? Até que os pais se mudaram para um lugar ainda mais para o interior que aqui, o homem. Acho que foi isso. Devem ter se mudado para fugir dele. Psiu, disse a mãe. Às vezes a avó ficava um pouco atrevida demais para o gosto dela. Achávamos que ele tinha se mudado junto, continuou a avó. Mas agora ele voltou com uma mulher mais velha que parece estrela de cinema e uma casa cheia de enteados ruivinhos. Gil disse a seu avô que tem um cachorro grande também. Só que eu nunca... Park teve vontade de defender Eleanor, mas nem sabia por quê. Não me surpreende que você goste de ruivas, disse ela. Seu avô foi apaixonado por uma ruiva. Para minha sorte, ela não tinha nada a ver com ele. O que a avó de Park diria se ele a apresentasse a Eleanor? O que diria os vizinhos? E o que diria sua mãe? Olhou-a amassando batatas com um utensílio, quase do tamanho do seu braço. Vestia jeans desgastados, uma blusa rosa com gola V e botas de couro com franja. Tinha um pingente dourado em forma de anjo no pescoço e cruzes de ouro nas orelhas. Seria a garota mais popular no ônibus. Não dava para ignorá-la, morando em lugar algum que não fosse ali. Eleanor. Jamais mentira para sua mãe. Pelo menos, nunca sobre algo importante. Mas na noite de domingo, quando Rich estava no bar, Eleanor disse que talvez fosse para a casa de uma amiga depois da escola no dia seguinte. Que amiga? Perguntou a mãe. Tina, respondeu Eleanor. Foi o primeiro nome que lhe ocorreu. Ela mora aqui perto. A mãe estava distraída pela demora de Rich e sua carne secava no forno. Se ela tirasse, ele ficaria irritado por ter ficado fria. Se a deixasse lá dentro, ele ficaria irritado por ter ficado seca. Tá bom, disse ela. Fico feliz por você finalmente ter amigos. 21. Eleanor. O olhar dele mudaria agora que ela sabia que ele a amava? Ou que a amara pelo menos por 1 ou 2 minutos na sexta noite, pelo menos o bastante para dizê-lo. Alguma coisa nele mudaria? Evitaria o olhar dela? Ele estava diferente mesmo, mais bonito do que nunca. Quando ela entrou no ônibus, Park sentava-se com as costas bem retas no banco, para que ela pudesse vê-lo, ou talvez para que ele pudesse vê-la. E depois de deixá-la passar para o lugar dela, ele se sentou mais próximo, e os dois escorregaram mais para baixo.
Foi o fim de semana mais longo da minha vida, ele disse. Ela riu, encostando-se nele. Já cansou de mim? Perguntou ele. Ela gostaria de poder dizer coisas assim, que pudesse perguntar assim, mesmo que de brincadeira. Já, ela respondeu. Esqueci de vez. Ah, é? Sim. Não. Ela levou a mão ao peito dele e deslizou a fita dos Beatles para dentro do bolso da camiseta. Ele lhe pegou a mão e a segurou junto ao peito. Que isso? Ele pegou a fita com a outra mão. As melhores músicas já escritas. Não tem de quê. Ele acariciou a mão dela junto ao peito, bem de leve, o bastante para deixá-la com vergonha. Obrigado. Eleanor esperou que chegassem ao armário dela para lhe dizer outra coisa. Não queria que ninguém ouvisse. Ele estava em pé, ao lado dela, batendo-lhe com a mochila de propósito. Falei para minha mãe que talvez fosse a casa de uma amiga, depois da escola. Sério? Sim, mas não tem de ser hoje. Acho que ela não vai mudar de ideia. Não. Hoje. Venha hoje. Você não tem que pedir para sua mãe? Ele balançou a cabeça. Ela não liga. Posso até levar meninas para o quarto se ficar de porta aberta. Meninas? Já teve tanta menina assim visitando o seu quarto que precisou de regulamento? Ah, claro, disse ele. Sabe como eu sou. Não sei, pensou ela. Não sei bem. Parque. Pela primeira vez em semanas, Park não teve aquela sensação angustiante na barriga a caminho de casa, como se tivesse que sorver o suficiente de Eleanor para sustentar-se até o dia seguinte. Teve uma angústia diferente, já que ia apresentar Eleanor para sua mãe. Não teria como não ver a garota pelo ponto de vista que em breve a mãe teria. A mãe era uma esteticista vendedora da Avon. Jamais saía de casa sem retocar a maquiagem. Quando viu Pat Smith no Saturday Night Live, ficou chateada. Por que ela quer parecer homem? Que triste! Naquele dia, Eleanor estava usando a jaqueta de couro de tubarão e uma camisa velha xadrez estilo cowboy. Tinha mais a ver com um avô do que com a mãe dele. E não eram só as roupas. Era ela. Eleanor não era meiga. Era boa, era honrada, era honesta. Sem dúvida ajudaria uma velhinha a atravessar a rua. Mas ninguém, nem mesmo a velhinha, diria: já viram aquela menina, Eleanor Douglas? Que menina meiga. A mãe de Park gostava de gente meiga. Gostava de sorrisos e bate-papo e contato visual. Eleanor era péssima em tudo isso. E mais, a mãe dele não entendia sarcasmo, e ele tinha quase certeza de que não se tratava de uma dificuldade linguística. Ela simplesmente não sacava. Dizia que David Letterman era um maldoso maltratando Johnny. Park notou que suas mãos começavam a suar e largou-a de Eleanor. Colocou a mão no joelho dela. Então a sensação foi tão boa, tão nova, que ele deixou de pensar na mãe por alguns minutos. Quando o ônibus parou, ele ficou em pé no corredor esperando por Eleanor, mas ela balançou a cabeça. Te encontro lá, disse. Ele ficou aliviado. Depois, sentiu-se culpado. Assim que o ônibus estacionou, ele correu até sua casa. O irmão ainda não estaria lá. Ótimo. Mãe? Aqui, ela gritou da cozinha. Estava pintando as unhas com um rosa perolado. Mãe, ele disse. Oi, Eleanor, vai vir aqui daqui a pouco. Minha Eleanor. Agora, tudo bem? Agora? Ela agitou o vidro de esmalte. Não faça muita cena, tá? Fique numa boa. Tá bom, ela disse. Tô numa boa. Park sentiu, depois olhou ao redor da cozinha e da sala para certificar-se de que não havia nada esquisito solto por ali. Checou seu quarto também. A mãe fizera a cama. Ele abriu a porta antes de Eleanor bater. Oi,
disse ela. Parecia nervosa. Bom, parecia brava, na verdade, mas ele tinha quase certeza de que era porque estava nervosa. Oi, ele disse. Naquela manhã, a pensar unicamente em como poderia ter mais porções de Eleanor em seu dia, e então, lá estava ela. Gostaria de ter pensado mais nisso. Entre, disse. E sorria, sussurrou no segundo seguinte. Tá bem? O quê? Sorria. Por quê? Nada não. A mãe dele estava em pé na porta da cozinha. Mãe, esta é a Eleanor, disse ele. A mãe abriu um sorriso enorme. Eleanor sorriu de volta, mas toda sem jeito. Parecia ofuscada por um jorro de luz muito forte ou preparada para contar más notícias a alguém. Ele pensou ter visto as pupilas da mãe dilatarem, mas talvez tivesse sido só imaginação. Eleanor foi apertar a mão da mãe dele, mas esta agitou as mãos no ar como se dissesse: desculpe, unhas frescas. Gesto que Eleanor pareceu não compreender. Prazer em conhecê-la, Eleanor. Eleanor. Prazer em conhecê-la, Eleanor respondeu, ainda com um sorriso esquisito. Você mora perto? Dá para vir a pé? Eleanor fez que sim. Vocês querem uma pipoquinha? Uns salgadinhos? Não, disse Park, interrompendo a mãe. Quer dizer... Eleanor fez que não. A gente vai só assistir a TV, disse ele. Tá? Claro, respondeu a mãe. Sabe onde eu estou, se precisarem. Ela voltou à cozinha e Park foi até o sofá. Gostaria de morar numa casa com 2 andares, ou que tivesse porão. Sempre que ele ia à casa de Cal, a mãe do amigo os mandava para o porão e os deixava sós. Park sentou-se no sofá. Eleanor sentou-se na outra ponta. Ficou olhando para o chão, mordiscando a pele em torno das unhas. Ele colocou na MTV e deu um suspiro longo. Depois de alguns minutos, passou para o centro do sofá. Oi, disse. Eleanor ficou olhando para a mesa de centro. Havia um cacho de uvas de vidro vermelhas sobre a mesa. A mãe dele adorava uvas. Oi, ele respondeu. Chegou mais perto. Por que me mandou sorrir? Ela sussurrou. Sei lá, porque fiquei nervoso. Por que você está nervoso? É a sua casa. Eu sei, mas nunca trouxe ninguém como você para cá. Ela olhou para a TV. Estava passando um videoclipe de Wang Chang. Eleanor levantou-se num pulo. Te vejo amanhã. Não, ele protestou. Levantou-se em seguida. O quê? Por quê? Ela fitou-o condoída. Ninguém como eu? Não foi isso que eu quis dizer. Quis dizer ninguém de quem eu gostava. Ela respirou fundo e maneou a cabeça. Tinha lágrimas sobre as bochechas. Não importa. Eu não devia ter vindo aqui. Vou te envergonhar. Vou embora. Não. Ele a puxou para perto. Fique calma. E se a sua mãe perceber que chorei? Isso não seria ótimo, mas não quero que você vá. Receava que se ela fosse embora não voltasse nunca mais. Venha, sente-se aqui comigo. Park se sentou e puxou Eleanor para perto, de forma que ficou entre ela e a cozinha. Odeio conhecer gente nova, ela sussurrou. Por quê? Porque ninguém jamais gosta de mim. Eu gostei. Não gostou. Tive que te conquistar. Agora eu gosto de você. Park colocou o braço em torno dela. Não faça isso. E se a sua mãe entrar? Não vai ligar. Eu ligo, Eleanor disse, empurrando-o. É muita coisa. Você está me deixando nervosa. Tá bom, disse ele, dando-lhe espaço. Só não vá embora. Ela fez que sim e olhou para a TV. Depois de certo tempo, talvez 20 minutos, levantou-se de novo. Fique mais um pouco, ele disse. Não quer conhecer o meu pai? Eu super não quero conhecer seu pai. Você volta amanhã? Não sei. Posso te levar para casa? Pode me levar até a porta. E foi o que ele fez. Diga para sua mãe que eu falei tchau.
Não quero que ela pense que sou sem educação. Tá bom. Eleanor saiu para a varanda. Olha, disse ele, soando brusco e frustrado. Eu te disse para sorrir porque fica bonita quando sorri. Ela desceu os degraus e depois o fitou. Seria melhor se pensasse que sou bonita o resto do tempo. Não foi isso que eu quis dizer, se explicou, mas ela já ia andando. Quando o Park entrou, a mãe saiu da cozinha e sorriu para ele. A Eleanor parece legal. Ele fez que sim e foi para o quarto. Não, pensou ele, jogando-se na cama. Não é não. Eleanor, certeza de que ele iria terminar com ela no dia seguinte. Não importava. Pelo menos ela não teria de conhecer o pai dele. Gente, como deve ser o pai dele? Era parecidíssimo com o Tom Selleck. Ela vira um retrato no móvel da TV. E o Park do ensino fundamental, então, extremamente gatinho. Fofo como Webster. A família toda era tão bonita. Até o irmão, que não era mestiço. A mãe era quase uma boneca. Em O Mágico de Oz, o livro, não o filme, a Dorothy chega num lugar chamado Cidade de Porcelana Chinesa, onde todas as pessoas eram pequenas e perfeitas. Quando Eleanor era criança e a mãe lia a história para ela, imaginava que os habitantes daquele local eram chineses, mas eram, na verdade, de porcelana, ou se transformavam em porcelana caso você tentasse levar um deles para o Kansas. Eleanor imaginou o pai de Park, Tom Selleck, enfiando um habitante de Denit, China, na jaqueta, surrupiando-o para fora da Coreia. A mãe de Park fez Eleanor se sentir como um gigante. Eleanor não devia ser muito mais alta que ela, talvez uns 5 centímetros, mas era tão maior. Se você fosse um alienígena vindo para a Terra para estudar as formas de vida no planeta, jamais pensaria que as duas eram da mesma espécie. Quando Eleanor ficava perto de gente assim, como a mãe de Park, como Tina, como a maioria das meninas do bairro, imaginava onde elas guardavam seus órgãos. Tipo, como elas podiam ter estômago, intestino e rins e ainda usar jeans tão apertado? Eleanor sabia que era gorda, mas não se sentia tão gorda assim. Dava para sentir os ossos e os músculos por baixo da fofura, mas eles eram grandes também. A mãe de Park conseguiria usar a caixa torácica de Eleanor como um colete folgado. Certeza de que Park iria terminar com ela no dia seguinte. E nem mesmo porque ela era grande. Iria terminar com ela porque ela era uma grande bagunça. Porque não conseguia nem ficar perto de gente normal sem ter um treco. Foi demais para ela. Conhecer a mãe, linda e perfeita, conhecer a casa normal e perfeita. Eleanor não sabia que havia casas como aquelas num bairro tão fantasmagórico. Casas com carpete de parede a parede e cestinhos de pot-pourri em todo lugar. Não sabia que havia famílias como aquela. A única coisa boa de morar naquele bairro zoado era que todo mundo também era zoado. As outras crianças podiam odiar Eleanor por ser grande e esquisita, mas não a odiariam por ter uma família bagunçada e uma casa bagunçada. Isso era meio que a regra de todos por ali. A família de Park era como os Cleavers, da série Leave It to Beaver. E ele dissera que os avós moravam na casa da frente, onde havia caixotes de flores. Por Deus do céu, a família dele era praticamente os Waltons. Já a família de Eleanor se desajustara antes mesmo de chegar ao inferno. Ela jamais poderia ser aceita na sala de estar de Park. Nunca se sentiria aceita em um lugar algum, exceto quando se deitava em sua cama e fingia ser outra pessoa.